Estamos de volta aqui no curso de técnica em agropecuária, dando continuidade à nossa matéria. Vamos falar sobre política agrícola. Vamos lá. Sempre lembrando a vocês que os dados que eu tenho aqui são dados aproximados da década de 80 e 90. É claro que na sala de aula eu faço uma pesquisa maior, coloco para os alunos, nós procuramos aí os dados atuais comparando com esses que eu dou para vocês. É o trabalho que seria de vocês assistindo o curso na videoaula, tá? Fazendo as comparações dessa época que eu estou dando com as de hoje. O curso presencial tem essa vantagem. E aqueles que estiverem interessados, que morem perto, quiserem participar, brevemente abriremos a inscrição que vocês venham fazer e participar para ganhar o certificado de vocês e ter essa facilidade de mobilidade do curso presencial. Vamos lá. Política agrícola. Infelizmente, ainda existem alguns entraves ligados à política agrícola brasileira, impedindo que haja um crescimento vertiginoso e definitivo na nossa agricultura. Em todas as conquistas que nós tivemos até hoje, menos o agronegócio está batendo recorde e o agronegócio está sendo talvez a principal arma da econômica brasileira, essas dificuldades continuam, tá? Elas não pararam, não. Então nós citamos aqui no texto, em comparação a hoje também. Não é só na época, não. Já são de hoje. É preciso que os problemas existentes, e não são poucos, sejam encarados com seriedade, para que não perdure o estado de desânimo e desestímulo dos produtores. Hoje mesmo estamos atravessando um problema sério aí na cana-de-açúcar. Incentivos e facilidades por parte da área governamental devem existir para que os produtores possam modernizar suas máquinas e equipamentos, seus sistemas de plantio e colheita, implantar novas técnicas na criação do gado e na irrigação. Vocês podem ver que um dos maiores problemas, agora no ano de 2016, com o pedido de impeachment da presidenta Dilma, é justamente o plano Safra, que é para beneficiar os pequenos agricultores. Não estão chegando até eles e muito mal distribuído. Os governantes brasileiros até agora não compreenderam que a emancipação econômica do Brasil deve ser estruturada com base na exploração mais intensiva da agricultura, aplicando tecnologias modernas, e nós já possuímos o know-how suficiente para isso, fazendo uso da irrigação em larga escala, aproveitando nossos imensos mananciais. Poderia ser elaborado um projeto dividindo o território brasileiro em zonas de plantações específicas, próprias a cada produto, proporcionando-se efetivamente cobertura técnica aos produtores através de uma assistência sistemática por parte de agrônomos realmente capacitados. Os órgãos responsáveis por isso ainda estão muito aquém da necessidade do nosso pequeno produtor, da sua do grande não. O grande tem tudo. Com a construção de novas estradas, praticamente cortando o país de ponta a ponta, não existe problema de transporte por via rodoviária. Assim como não existe problema quanto ao transporte fluvial. Energia elétrica temos como não existe problema temos em abundância. Entre aspas, né? Temos em abundância, sim, para a produção e a construção para esse fornecimento, mas continua muito aquém nosso sistema elétrico. Estamos aí passando por crise imensa na nossa energia, por falta de chuva e por falta das obras terem sido concluídas. É um caso sério. Isso atrapalha muito o produtor, demais, e o criador. Só não temos lugar para armazenar os produtos, que via de regra, ano após ano, se integram nas fontes de produção. É um problema antigo. Eu me lembro que quando o Fernando Collor se elegeu muito em cima disso, ele subia nos montes de grãos que estavam fora dos silos, que nós não tínhamos lugar para armazenamento.
E hoje continua a mesma coisa. Se passaram aí 20 e tantos anos, 30 anos, e continua o mesmo problema na nossa agricultura. Não tem lugar para armazenar grãos. Foi construído muito pouco. Existe uma perda enorme, somente do pequeno produtor. Não existe câmaras frigoríficas suficientes para estocar nossa produção de carne da safra. Mesma coisa. A exportação vai bem, obrigado, mas o armazenamento interno está difícil. Não havendo condições de exportação, ele acaba sendo consumido pelos próprios animais, na época do seu emagrecimento. Em suma, deve ser implantada uma política que seria voltada à agricultura, pois é através dela que poderemos equilibrar a balança comercial brasileira. Daí a prova do agronegócio que ainda segura a economia do Brasil. O Brasil ainda não faliu totalmente por causa disso. Organização rural. Em 30 de novembro de 1964 foi criado o Estatuto da Terra. Esse dispositivo passou a classificar os imóveis rurais em 4 categorias: minifúndio, empresa rural, latifúndio, por exploração. Latifúndio por dimensão. Para se ter uma caracterização do que é o minifúndio ou latifúndio, o Estatuto da Terra criou a noção de módulo rural. Área explorável que, em determinada posição do país, direta e pessoalmente explorada por um conjunto familiar equivalente a 4 pessoas adultas, corresponde a 1000 jornadas anuais. Absorve toda a força de trabalho em face do nível tecnológico adotado naquela posição geográfica e, conforme o tipo de exploração considerado, proporciona um rendimento capaz de assegurar-lhe a subsistência e o progresso social e econômico. Assim, o minifúndio, segundo o Estatuto, será todo imóvel com área explorável inferior ao módulo fixado para a respectiva região e tipo de exploração dela corrente. Será latifúndio, por dimensão, todo imóvel com área superior a 600 vezes o módulo rural médio fixado para a respectiva região e tipos de exploração nela ocorrentes. Por exploração, todo imóvel cuja dimensão não exceda aquela admitida como máximo para a empresa rural, 600 vezes o módulo rural, tendo área igual ou superior à dimensão do módulo da região, mas que seja mantida inexplorada em relação às possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio com fins especulativos, ou que seja deficiente ou inadequadamente explorada, de modo a vedar-lhe a classificação como empresa rural. A empresa rural corresponde ao imóvel rural explorado economicamente e racionalmente, que tenha área de um módulo até 600 vezes esse valor. Bom, o Estatuto de 1964 diz isso. Tivemos uma mudança enorme nesse Estatuto na Constituição de 1988 e no decorrer dessa mudança, somente no governo petista, há 12 anos, tivemos outras mudanças na política agrícola. Trabalhinho de casa, qual será? Fazer essas comparações do Estatuto de 64, na mudança da Constituição de 88 e com as mudanças decorrentes até a atual. Bom, eu tenho um quadro aqui, distribuição dos imóveis rurais por categoria, certo? Que eu vou colocar para vocês, vou escanear e vou, logo em seguida, continuo para vocês. Vou colocar o quadrinho aí, vocês aproximam, vou escanear aqui a foto dele e coloco para vocês e continuo a aula após ele. Dando continuidade,
A propriedade rural, seja qual for a categoria, deve possuir uma estrutura organizacional própria, simples ou complexa, dependendo de sua grandeza, volume de negócios e tipo de exploração pecuária ou agrícola. Assim, posso apresentar a vocês um quadrinho, um organograma de organização simples dessa maneira de distribuição, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar também, vou escanear para vocês e vocês vão ver mais ou menos como é que é essa distribuição aqui. É claro que isso aqui é um modelo organizacional complexo, simples. Vocês vão achar, trabalhinho de casa, procurar fazer ou pesquisar baseado nesse, certo? O que hoje está de melhor aí no mercado. Vai ter o simples, que vai ter proprietário, encarregado da lavoura ou encarregado dos animais, que é o simples, e o 2, que é a organização agropecuária, que é um pouco maior, que vai ter proprietário, dividido em 2 lacunas, assistência agrônoma e assistência veterinária, 10, administração, que é o administrador, que vai dividir em 4 setores, encarregado dos animais, encarregado do escritório, encarregado da oficina e encarregado das lavouras. E encarregado dos animais, os campeiros, né? Vai descer. Da distribuição do encarregado do escritório, auxiliar, encarregado da oficina, auxiliar, tratorista e motorista, encarregado da lavoura, fiscal e fiscal. Essa é a distribuição que eu vou colocar para vocês. Então, o quadro anterior, importante, também para vocês, e esse de agora que eu vou escanear e colocar. Estou escaneando de acordo aí, está um pouquinho amarelado no papel, porque é da apostila mesmo, tá? Papel reciclado. Aí vai aparecer um pouquinho do texto que eu li, mas eu estou dando o original para vocês. Não estou produzindo, não estou buscando outro lugar, não. Vocês vão fazer a pesquisa para isso. Então, valeu e até a próxima aula, onde nós vamos entrar em administração rural. Tá? Valeu e até lá.